A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Em nome de Deus, o clemente e misericordioso, louvado seja Deus, Senhor do universo. Pedimos a Deus que abençoe Muhammad e sua família purificada. Queridos irmãos, mais um programa com vocês, nossos queridos. Essa série de programações no podcast Islam Sem Censura que está sendo oferecido para vocês, queridos irmãos, através do canal Ar-Risala no YouTube. Que Deus abençoe todos. Estamos no mês abençoado de Dhul Hijjah, o 12º mês no calendário islâmico. Este mês tem eventos muito importantes. Muito importantes. Antes de começar falando sobre os eventos importantes desse mês, eu gostaria de, em primeiro lugar, apresentar nosso convidado, nosso querido Sayyid Sharif, Sayyid, nosso querido mestre, que de verdade é uma bênção aqui em São Paulo estar com ele, conviver com ele. Irmão querido Nasser, que também é nosso convidado, vai traduzir para nós, né? Em primeiro lugar, gostaria de falar um pouquinho, na verdade, fazer uma pergunta do Sayyid. De onde surgiu essa diferença entre os muçulmanos? Daqui para frente falamos que no Islã, né, nós temos duas escolas, xiitas e sunitas. Tem uma escola que nós representamos e a escola que seguem ao lado do Alcorão Sagrado, ao lado da tradição do profeta. Eles seguem os ensinamentos do Ahl al-Bayt, quer dizer, a família do profeta. Qual a diferença entre os muçulmanos, né? Qual seria a diferença fundamental entre os muçulmanos? Nós sabemos que entre os católicos, entre os cristãos também temos católicos, protestantes. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do universo, que a paz e as bênçãos de Deus estejam com o profeta Muhammad e sua purificada linhagem. نحن أساسا لا نحب الأصل أن نتحدث عن الخلافات بين الدين. Desde o início a gente não gosta de citar essas diferenças nas escolas islâmicas. لكن لابد للحقيقة أن تظهر. No entanto, é importante que a verdade seja exposta. وحديثنا ليس من منطلق عصبية. E a nossa fala não parte de um ponto radical. Mas é para expor a verdade, porque tem muitos, qualquer ser humano gostaria de aprender e conhecer a verdade. Sendo que a diferença principal entre as duas escolas, sunitas e xiitas, não são sobre questões de crença e teologia, né? E sim questões políticas. O Deus é único. O livro, que é o Alcorão, é único, é o mesmo. O profeta Muhammad também é o mesmo profeta que nós seguimos. Portanto, esses três princípios são únicos entre todos os muçulmanos de todas as escolas. Só que a diferença e essas divergências começaram após o falecimento do profeta. E aí os muçulmanos se dividiram em dois grupos. الطرف الأول يقول أنه بعد النبي يعني الخليفة بعد النبي Um grupo alegava que o califa, que seria o sucessor do profeta após o seu falecimento, deveria ser escolhido e eleito pelas pessoas. حتى لو كان هذا القائد أو هذا الخليفة أو هذا المنتخب من قبل الناس ظالما فاسدا. Mesmo que este califa ou sucessor escolhido, eleito, seja uma pessoa opressora, injusta, incompetente,
a nação islâmica deve aceitar isso. aceitá-lo. هذا المفهوم هو عند السنة. Este significado é da escola sunita, dos muçulmanos sunitas. بينما الطرف الثاني يرى أن القائد أو الإمام أو الخليفة لابد أن يكون معين من قبل الله. No entanto, o outro grupo, eles acreditam que o líder da nação deve ser escolhido por Deus. وأن يكون معصوما عن الخطأ. Segundo, ele deve ser infalível. والله هو يخبر النبي عن هذا القائد. E Deus informa o seu profeta sobre quem serão estes líderes. وبالفعل النبي أخبر بأن علي من بعده. E realmente foi o profeta Muhammad fez o que lhe foi ordenado e ele informou as pessoas que seu sucessor seria Imam Ali alayhi salam. وهذا المفهوم عند الشيعة. E este é o significado que existe para os xiitas. من الطبيعي أنه الذي يكون خليفة للنبي أن يكون معصوما ويعلم أكثر من غيره. É muito natural que o infalível tenha mais conhecimento do que outras pessoas comuns, no caso. وإلا يضيع الدين. Senão a religião não teria um guardião correto, né? A religião se perderia. حتى لو سلمنا أن القائد أو الخليفة يقوم بالانتخاب. Mesmo que nós aceitássemos que o líder e o representante, o sucessor do profeta, viesse através da eleição. هل أبو بكر وعمر انتخبه الناس؟ A pergunta é: Abu Bakr e Omar, que foram os primeiros califas, foram escolhidos pelas pessoas, pelos muçulmanos? De verdade isso aconteceu? على منطقهم هم لم يحصل انتخاب. Até mesmo de acordo com as provas da escola sunita, isso não ocorreu. كل واحد يسلم الآخر. Cada um foi repassando para o próximo, né, para o outro. يعني سواء على حسب اعتقادهم مفهومهم أو مفهومهم أخطأ. Então, com base nisso, tanto com base no que nós entendemos ou no que eles entendem, eles erraram. هذا في أصل الخلاف الأساسي. Este, no que diz respeito à principal diferença. في عهد الإمام الصادق الإمام جعفر الصادق. Na época do Imam Sadiq alayhi salam, هو الإمام السادس. que ele foi o sexto imam. Não. هو الإمام السادس. في عهده كان الحكام يريدون أن يعني يخالفوا مدرسة الإمام الصادق. فتحوا مدارس لبعض الأشخاص. Eles tinham, os governantes na época do Imam Sadiq alayhi salam, eles tinham um grande interesse em criar novas escolas de pensamento para começar meio que enfrentar a marginalizar e enfrentar o xiismo, as escolas xiitas. يعني الذين كانوا تلاميذ عند الإمام الصادق فتحوا مدارس مقابل. Então esses governos começaram a patrocinar alguns alunos do Imam Sadiq alayhi salam para que eles abram novas escolas e novas linhas de pensamento. فتحولت هذه المدارس إلى مذاهب. Essas escolas de pensamento se transformaram em seitas logo em seguida. لذلك عند السنة أربع فرق. Por causa disso que os sunitas têm 4 escolas, né? 4 escolas sunitas. شافعي مالكي حنفي. Sim. بينما الشيعة واحد. Mas os xiitas têm apenas uma escola verdadeira. وهم هالأربعة مختلفين مع بعض. E essas 4 escolas também têm diferenças entre si. لأنه هذا المذاهب تلاميذ اشتغلوا. Porque na verdade são alunos e cada um trabalhou suas interpretações e suas visões em cada escola. No entanto, para os xiitas, os Ahlul Bayt alayhim salam, que são os imames, todos são infalíveis de uma única linha,
وأهل البيت أدرى بما فيه. E são descendentes do profeta e sabem muito melhor e mais a verdade e o certo do que qualquer outra pessoa. لذلك نص النبي على 12 إماما من بعده. Portanto, o profeta Muhammad, ele informou e declarou de uma forma explícita a existência de 12 sucessores após o seu falecimento. يعني ليس ال 12 موجودين بنفس الوقت. Eles não viriam, eles não estariam ou viveriam ao mesmo tempo. وإنما كل إمام يأتي بعد إمام. E sim, viria após o outro. أول هؤلاء الأئمة الإمام علي O عليه primeiro destes imames seria o Imam Ali alayhi salam, وله ولدان الحسن والحسين. que ele tem 2 filhos, Hassan e Hussein. بعد الحسين علي بن الحسين. Após o Imam al-Hussein viria Imam Ali ibn al-Hussein, filho do Imam al-Hussein, وفيرو علي بن الحسين محمد الباقر. filho do Imam Ali Imam Ali ibn al-Hussein seria Muhammad al-Baqir, وفيرو ابن محمد باقر جعفر e الصادق. filho do Imam al-Baqir, Imam al-Sadiq alayhi salam, وابن الإمام جعفر الصادق موسى o القاضم. filho do Imam al-Sadiq, Imam Musa al-Kadhim, وابن الإمام موسى القاضم علي الرضا. filho do Imam Musa al-Kadhim, Imam Ali ibn Musa al-Rida, وابن الإمام علي الرضا محمد الجواد. filho do Imam al-Rida, Imam Muhammad al-Jawad, وابن محمد الجواد علي الهادي. filho do Imam Muhammad Jawad Ali al-Hadi, وابن علي الهادي الحسن العسكري. filho do Imam Ali al-Hadi, Imam al-Hassan al-Askari, وابن الحسن العسكري الإمام محمد بن حسن المهدي. e em seguida, por último, o filho do Imam al-Hassan al-Askari seria o Imam al-Mahdi al-Muntadhar, o aguardado. الأئمة ال11 كلهم ماتوا بالسيف والسم. Todos os 11 imames do Imam Ali alayhi salam ao 11º imam, Imam al-Hassan, morreram ou envenenados ou martirizados. بينما الإمام المهدي لا زال حيا. No entanto, o Imam al-Mahdi, que a paz esteja com ele, ainda está vivo. يعني هو لا زال حيا من حوالي 1200 سنة. Ele está vivo há mais de 1200 anos. وسيخرج مع المسيح. E acreditamos que ele virá, retornará e será acompanhado pelo profeta Jesus Cristo, que a paz esteja com ele, no final dos tempos. ويطهر الأرض من الظلم والفساد. E ele purificará a terra das injustiças e das opressões contra a يملأ humanidade. الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا. Ele encherá a terra de justiça depois que ela foi preenchida de injustiça. فلذلك نحن في أصل العقيدة لا خلاف Então, ولكن الخلاف في بعض التفاصيل. não há grandes diferenças entre os sunitas e xiitas na base das crenças islâmicas, mas sim nestes detalhes. ونحن نأخذ من الإنسان الصادق وأهل البيت والأئمة هم أصدق الناس. E nós, é importante ressaltar que, como seguidores dos Ahlul Bayt, temos como referência as pessoas mais verídicas e mais puras e mais próximas do profeta. E os Ahlul Bayt, alayhimus salam, são essas pessoas. وعندنا آيات وأحاديث كثيرة تنص عليهم. Sem contar que existem centenas de narrações e versículos que nos orienta para seguir este caminho. الذي يعينه الله كالذي يعينه الناس. Será que aquele que é escolhido por Deus tem o mesmo peso do que quem é escolhido pelas pessoas? فهذا هو الخلاف الأساسي. Este é mais ou menos o centro das diferenças entre o sunismo e o xiismo. Isso, muito obrigado. É uma explicação bem completa. Querido Sayyid, nós estamos neste mês. Já falamos no começo que nesse mês nós temos eventos muito importantes e tem uma ligação muito forte com xiismo e sunismo, né? Um dos eventos que se fala bastante no campo da comunidade dos xiitas seria o evento de Eid al-Ghadir. Fala um pouquinho para nós por que esse dia é tão importante, por que é tão lembrado e ainda
E ainda, por que é tão esquecido pelos irmãos sunitas? كما ذكرنا قبل قليل خلاف بين الشيعة والسنة في مسألة الإمامة. Como nós dissemos agora há pouco, a diferença entre o sunismo e o xiismo na questão da liderança da nação após o falecimento do profeta, السنة لا يهتمون بعيد الغدير. Os irmãos sunitas não se importam muito sobre a questão do Eid al-Ghadir, لأن عيد الغدير هو فيه إخبار عن أن الإمام علي هو الولي. porque neste dia é o principal dia no qual se formalizou de uma forma muito ampla e pública a nomeação e a indicação do Imam Ali alayhi salam como sucessor do profeta Muhammad. أهمية هذا اليوم A importância deste dia أن الله أكمل فيه الدين. que Deus completou a religião com a ordem dele neste dia. وأتم النعمة ورضي بالإسلام. E selou a bênção e aceitou a doutrina islâmica como a última doutrina dele sobre a terra. هذه المناسبة كيف حصل؟ Como é que aconteceu este evento? O que aconteceu neste باختصار. evento? De uma forma resumida. النبي عندما حج إلى بيت الله الحرام Quando o في profeta مكة، Muhammad ele realizou o Hajj, a última peregrinação a Meca, كان معه جمع كبير من الناس. ele estava acompanhado de um grupo grande de muçulmanos, milhares de muçulmanos. وبعد أن رجع من مكة إلى المدينة، E quando ele estava retornando a Medina, هو في الطريق وصل إلى مكان اسمه غدير خم. no meio da estrada, no meio do caminho, ele chegou a um ponto a um local chamado Ghadir Khum. Será que tem algum número, sabe, registrado sobre o número dos peregrinos que estavam com o profeta? كم عدد المسلمين اللي حجوا في هذا العام مع النبي؟ يعني هناك حسب الروايات. خلاف في الروايات لكن بالآلاف. São milhares, existem várias narrativas, né, mas são milhares. يعني حشد كبير كده. É um grande número, Grande. Um grande número, não eram poucas pessoas, era um grande número de pessoas. Justamente porque foram informados, é muito interessante colocar vamos deixar essa colocação, que os muçulmanos durante meses estavam recebendo uma notícia de que o profeta ia realizar sua última peregrinação. Por isso, essa peregrinação foi chamada de a peregrinação da despedida. Então, qualquer um queria ser honra de acompanhar com o profeta, né, nessa viagem. Então, muita gente veio. Tem algumas narrativas que falam quase 100 mil pessoas. Esta peregrinação, inclusive, ela foi chamada de a peregrinação da despedida. Era a última peregrinação que o profeta Muhammad faria em sua vida. É por isso que ele foi acompanhado e as pessoas fizeram questão de estar presente neste grande evento e peregrinação. E quando, voltando à história, quando ele saiu de Meca rumo a Medina, passou por uma região chamada Ghadir Khum, no dia 18 de Dhul Hijjah, no mês árabe, mês islâmico, calendário islâmico, neste mês que nós estamos agora, que é o mês lunar. O anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, ele desceu com a ordem de Deus para o profeta Muhammad. E ele revelou o seguinte versículo para o profeta Muhammad: ó mensageiro de Deus, pronuncie, declare, fale para as pessoas aquilo que Deus lhe ordenou. E se você não fizer isso, não terá divulgado a mensagem de Deus. Finalizado. Ou seja, teria que ter sido divulgado uma coisa tão importante que sem ela a doutrina não seria completada, perfeita.
وإذا لم يبلغ بهذا الأمر الذي أمره الله به نعم. يعني كأنه لم يبلغ رسالة Não. إن لم تفعل فبلغت Se رسالة. você não divulgar, é como se você não tivesse feito, né? Isso está no Tão versículo. importante, tão peso. فإن لم تفعل فما فما لا. بلغت. وكان في ذاك الوقت يعني بعض الناس متقدم على النبي يعني Naquela época, quando o profeta parou nessa região para fazer esse anúncio, tinham alguns grupos de muçulmanos, caravanas, que estavam adiante. Não. قسم كان متأخر E alguns, talvez aqueles que estavam a pé, não tinham os meios de transporte, estavam atrasados. فطلب من الذين تقدموا أن يرجعوا O profeta mandou mensageiros àqueles que estavam adiante, pedindo Voltaram. para que todos retornassem. وطلب من المتأخرين أن يتقدموا E pediu para que todos que estavam atrás que chegassem, né, aguardando eles, na O mais cedo verdade. possível. لما اجتمع الكل Quando todos se reuniram, وكان وقت يعني صلاة e naquele momento era momento de oração, وصلى الجميع todos rezaram مع النبي com o profeta Muhammad, وكان يوم حار جدا e era um dia extremamente calor, de muito calor. وكان الرجل يضع بعض ثوبه على رأسه وبعضه تحت قدميه من شدة الحر E de tão calor existem as narrativas que os homens, os peregrinos, as pessoas pegavam parte de suas vestes para cobrirem suas cabeças e outra parte embaixo de seus pés para não sentirem, para minimizarem a dor do calor, né? Era tão calor aquele dia. وأنا أذكر هذا الجو لماذا؟ Eu falo esses detalhes porque يعني لو لم يكن هناك أمر مهم ما في داعي يعذب الناس بهذا porque الأمر. se não houvesse algo tão importante a ser anunciado neste dia, neste local, o profeta não faria questão Não ia dessas molestar a pessoas, povo. não irá molestar essas pessoas e sofrer, deixar essas pessoas sofrendo Sofrerem. embaixo do sol. خصوصا أن هناك أمر إلهي Ele fez questão porque existe uma ordem de Deus. وكأنه فيه تهديد للنبي إذا لم يبلغ E havia meio que uma ameaça para o profeta se ele não fizesse, não seguisse essa ordem. يعني الله عز وجل علم من أن النبي يعني يخاف أن يبلغ Ou seja, o profeta, Deus sentiu que o profeta talvez não levaria essas questões em consideração e talvez adiaria esse anúncio. Portanto, ele usou esses termos de ameaça, né? Não de ameaça, né? Mas fortes advertências, né? Para que o profeta fizesse e cumprisse a ordem dele. لأن تبليغه هذا يترك حساسية عند البعض Porque, na verdade, se ele anunciasse naquele momento, na frente desse público, isso causaria um certo desconforto. E Deus sabia muito bem que tipo de desconforto isso causaria. المهم E para quais pessoas? المهم خطب النبي في الناس Resumindo, depois de unir todas essas pessoas que estavam adiante, voltaram, as pessoas que estavam atrás retornaram, vieram, depois de rezar, o profeta Fez um sermão. começou o seu sermão perante esses milhares de muçulmanos. وفي آخر الخطبة E no final do seu discurso, قال النبي للناس o profeta Muhammad fez um importante anúncio para as pessoas. من هو أولى الناس بالناس من بعدي Depois de mim, quem é o mais merecedor ser obedecido entre vocês? Quem tem mais autoridade. Quem tem mais autoridade? sobre o Quem povo. seria a maior autoridade sobre vocês? قال النبي الله ورسوله فقال الناس الله As ورسوله pessoas responderam que Deus e o seu mensageiro são as maiores autoridades e mais importantes. عندها قال النبي Neste exato momento, o profeta fez o anúncio. بعد أن رفع يد علي Depois que levantou a mão do Imam Ali alayhi salam, من كنت مولاه فهذا علي مولاه quem eu era o Senhor, quem eu era Mestre. o amo, o mestre, Ali será a partir de agora. اللهم والي من والاه Ó Deus, seja amigo dos amigos, de seus amigos, seja amigo dos amigos de Ali, وعادي من عاداه e seja inimigo dos inimigos do Ali.
وأحب من أحبه e ame aquele que amar Ali, وأبغض من بغضه e deteste aquele que detestar o Imam Ali, وانصر من نصره e ajude, socorra aquele que socorrer Imam Ali, وأدر الحق معه حيثما دار e esteja e faça com que Ali esteja sempre acompanhado da verdade. الشاهد يبلغ الغائب. E pediu para que todas as pessoas ali presentes levassem essa informação para os ausentes. Ainda. يعني لم يكن في ذاك الوقت وسائل إعلام Ou كيومنا seja, هذا. naquela época não tinha redes sociais ou meios de comunicação, senão نفس pessoas, الحاضرين هم إعلام لغيرهم. ou seja, os próprios presentes teriam receberam a informar para ordem outro. de informar para as pessoas ausentes. فبعد أن قال النبي هذا Depois que o profeta fez esse grande anúncio, نزل جبرائيل من عند الله وقال o anjo Gabriel retornou novamente ao profeta Muhammad يعني e disse, عن الله e revelou a seguinte mensagem de Deus: اليوم أكملت لكم دينكم Hoje completei para vós a vossa religião وأتممت عليكم e نعمتي selei a bênção sobre vocês ورضيت لكم الإسلام e دينا. aceitei o Islã como uma doutrina. يعني كمال الدين وتمام النعمة ورضا الله بالإسلام دينا بولاية علي. O que entendemos é que a perfeição da religião islâmica, o complemento, o que tornou a religião islâmica completa foi a autoridade e a sucessão do Imam Ali alayhi salam. ومن الطريف E uma coisa muito curiosa, né, e engraçada, أنه حصلت حادثة في هذه que الحالة. neste dia aconteceu vários eventos também interessantes. هناك شخص اسمه الحارث بن النعمان الفهري. Havia um homem chamado Harith, ابن بن نومان. النعمان الفهري. filho de Nu'man al-Fihri. فهري. هذا كان حاقدا على الإمام علي. Este homem era um grande detestador do Imam. Ele detestava o Imam Ali. Ele não gostava do Imam Ali. يعني لم يعجبه أن يكون عليه هو Ele não الولي. gostou dessa ordem. Ele simplesmente Recusou. recusou. فجاء إلى النبي E ele chegou para o profeta. Depois de todo esse anúncio, dessa declaração, ele foi até o profeta. قال له طيب أمرتنا أن نشهد أن لا O إله Harith إلا الله disse para ele: Olha, você nos mandou testemunhar que não há divindade além de Deus, e nós testemunhamos. وأنك رسول Que الله você é mensageiro de Deus, e nós testemunhamos. فقبلنا. Nós aceitamos tudo isso, né? أمرتنا أن نصلي Você mandou a gente rezar, a gente rezou. قبلنا. A gente aceitou. أن نصوم أن نحج Você قبلنا. pediu para a gente fazer jejum, peregrinação, a gente aceitou tudo isso. ألم يكفك هذا حتى أمرتنا بأن نوالي علي. Isso não basta, não bastava isso? Até você mandar o Imam Ali ser a autoridade mandante entre nós, governar a nós. هذا الأمر منك أو من الله. Isso é uma ordem sua, a sua vontade, ó Muhammad, ó profeta Muhammad, ou de Deus. قال هذا أمر من الله. O profeta Muhammad respondeu: Este é uma ordem de Deus. فلم يعجب. O Harith, mesmo assim, não gostou. فذهب وهو يقول وهو رافع يديه إلى السماء. Ele deu as costas para o profeta e ele saiu de lá, levantando as mãos ao céu e dizendo: إن كان محمد صادقا فأمطر علينا حجارة من السماء. Ó Deus, se Muhammad estiver dizendo a verdade, então faça cair uma grande pedra sobre mim. فنزل عليه حجر دخل من رأسه وخرج. Faça cair uma pedra sobre mim. Neste exato momento caiu uma pedra da cabeça dele e saiu do outro lado. ونزلت الآية الكريمة سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له. E aí foi revelado o seguinte versículo: um homem pediu, né, o castigo, al-adhab, e então ele foi castigado. Eu não sei exatamente, depois se o senhor puder pegar. Tá certo. إذن هذه الواقعة يعني هذه الحادثة Então este evento paralelo que aconteceu no dia de Al-Ghadir
هذه واحد من الأدلة É على ولاية علي. é dos eventos importantes. O rei da كان موجودة بالتاريخ حتى بمصادرهم. حتى عند السنة. Até mesmo nas fontes sunitas, todos esses eventos estão confirmados. ولكن هم يفسرون هذه الولاية بمعنى المحبة. Só que a interpretação que os irmãos sunitas dão para a mensagem do profeta quando pediu para que as pessoas, que o Ali fosse o mestre delas, seria mais pela dedicação que o profeta tinha ao Imam Ali alayhi salam, o amor do profeta ao Imam Ali alayhi salam, né? É mais isso. وإذا كانت المناسبة الحادثة بمعنى المحبة فقط هذه الولاية. Se todo este evento, se todo este sacrifício, todo esse trabalho fosse apenas para declarar o quanto o profeta ama Imam Ali e quanto ele gosta do Imam Ali alayhi salam, não teria necessidade de juntar milhares, tanta gente. O pessoal que está na frente volta, o pessoal que está atrás vem. No tempo tão ardente. No tempo هذاك الحر. أساسا المحبة بين المسلمين مع بعضهم البعض هذه شيء طبيعي. E outra coisa, o amor, o mandamento do amor, da existência do afeto no Islã entre as pessoas, entre os muçulmanos, entre os irmãos, é algo que já existia, é um mandamento que já havia sido divulgado várias vezes, né? O profeta tem uma mensagem que diz: ninguém de vós é um verdadeiro fiel se não amar para o próximo, para o seu irmão, aquilo que ama a si mesmo. E Deus diz no Alcorão: se você tiver, ó profeta, se você gastar tudo que você tem na terra para fazer eles se amarem, as pessoas, os muçulmanos, você não faria isso. E quem fez isso? Foi Deus. Sem contar que o Alcorão Sagrado já citou várias vezes a questão da autoridade sobre a nação islâmica e de uma forma específica quem seriam, né, essas autoridades, entre eles os imãs, alayhimus salam. As autoridades, a autoridade sobre vós é Deus, o seu mensageiro e os fiéis. Este termo, os fiéis, alladhina amanu, no Alcorão Sagrado, a interpretação é o Imam Ali alayhi salam. E isso está confirmado entre os irmãos sunitas e os xiitas. Tem um livro chamado Ghayatul Moram para os irmãos sunitas. 24 حديث عند السنة و17 أو 18 حديث عند الشيعة. Existem mais de 24 narrativas para os irmãos sunitas em seus livros que confirmam essa versão, enquanto há menos narrativas em algumas fontes xiitas. Ou seja, os ditos reconhecidos na escola sunita, afirmados pelo profeta Muhammad sobre a autoridade do Imam Ali depois do seu falecimento, são mais do que algumas fontes xiitas. Eles reconhecem isso. No entanto, eles interpretam a questão da wilaya, né, que é a questão da autoridade, tutela, como simplesmente amor, dedicação, afeto, né? E este versículo que eu acabei de citar, a autoridade é de Deus, do mensageiro e aos fiéis. Ela foi revelada quando o Imam Ali alayhi salam doou o seu anel a um pobre dentro da mesquita enquanto estava rezando. Na inclinação da oração. Na inclinação da oração. E isso está de uma forma resumida. O profeta estava rezando uma oração congregacional. E o Imam Ali estava atrás do profeta. Entrou um pobre na mesquita pedindo um donativo,
uma esmola. لم يعطه أحد. Ninguém pagou nada para ele porque todos estavam rezando. وعلي أثناء الركوع وهو راكع سمع بذلك. Enquanto Ali estava no momento da genuflexão, ele ouviu a mensagem dessa pessoa pedindo esmola. وكان بيده خاتم. E ele tinha um anel em suas mãos. فمد يده للفقير. Então, Imam Ali alayhi salam, ele estendeu a mão durante o ruku para o pobre, sem falar, fazendo ele entender, retirar o anel que estava no seu dedo como doação. والنبي يرى ذلك. E o profeta Muhammad, na verdade, o ângulo, né, o local onde o Imam Ali estava, era de uma maneira que o profeta Muhammad podia observar, né, de uma forma meio que um pouco distante, mas ele estava vendo o que estava acontecendo. Depois que terminou a oração, então o profeta começou a dizer, né, que ó Deus, o profeta Moisés disse estes versos, né, que ó Deus, alivie as minhas aflições, até o final do versículo. E eu sou Muhammad, o seu profeta. Ó Deus, alivie as minhas aflições, facilite minhas dificuldades, faça com que eu tenha um ministro, um sucessor entre meus familiares. Ali é aquele que eu confio, que eu consigo me fortalecer. Ele me fortalece. Até que o profeta terminou as suas recitações. Neste momento, Deus enviou o arcanjo Gabriel ao profeta. E aí ele revelou o seguinte versículo: em verdade, a autoridade é de Deus, o seu mensageiro e os fiéis. Aqueles que praticam a oração e eles pagam a caridade enquanto estão na oração, enquanto eles estão na posição da genuflexão, exatamente aquela posição que o Imam Ali se encontrava quando fez aquela doação. E falar sobre as narrativas e os versículos, né, que afirmam a importância e a autoridade legítima do Imam Ali alayhi salam e da wilaya voltando uma longa conversa. De novo para o assunto, né, que esse assunto é um assunto extremamente importante, queridos. Só deixando uma explicação. Sabem, como o Sayyid falou, a raiz da diferença entre os irmãos muçulmanos xiitas e sunitas, nós, como falei no começo, representamos o xiismo, né, a escola da família do profeta. Sobre a questão da sucessão da liderança política depois do profeta, nós, em primeiro lugar, temos uma visão intelectual. Nós falamos, o muçulmano, lógico, não pode aceitar a ideia geral dos muçulmanos sunitas. A ideia geral foi o quê? Eles acreditam que o profeta morreu sem deixar ninguém como seu sucessor. Ou seja, quem decide sobre esse assunto é o povo. O profeta não fez nada, não falou nada simplesmente. Nós refutamos essa ideia geral dos irmãos muçulmanos sunitas, assim. Como nós podemos aceitar que o profeta falasse sobre os assuntos de mínima importância? Por exemplo, o profeta deixou para nós, na tradição dele, que não é bom você tirar suas unhas durante a noite. Não é bom você tomar água, não é bom você tomar água estando a pé durante a noite, né? Coisas assim. Por exemplo, não guarda o lixo dentro da sua casa durante a noite. Deixa fora, né? Coisas tão simples. Como nós podemos considerar esses assuntos simples e ainda acreditamos que o profeta não falou nada sobre um assunto tão importante, sobre a liderança, sobre o futuro do Islã? Simplesmente ele não falou. Não pode. Como nós podemos aceitar isso enquanto no Alcorão Sagrado tem um monte dos versículos que fala para o profeta sobre o perigo dos munafiqin, sobre os hipócritas, ou as ameaças dos politeístas, dos incrédulos. Segundo assunto,
que é muito importante também, sabe, antes de entrar do assunto, sabe, trazendo as referências que falam sobre a sucessão do Imam Ali alayhi salam, outro ponto que é muito importante, a gente tinha uma aula de teologia, eu sempre menciono isso para nossos amigos. Segundo assunto é isso, nós temos na história islâmica registrada qualquer viagem que o profeta fazia durante sua vida. Por exemplo, o profeta vai fazer uma viagem para a guerra, para uma guerra defensiva, vai visitar uma tribo, vai visitar um chefe, sabe, em muitos momentos o profeta deixava sua cidade, né, sua cidade. Sempre indicava alguém como seu representante em Medina. Nunca deixou o povo ser um líder. Ele sai da cidade, mas não fala, vocês que decidem, vocês que fazem o que quiserem. Não. Ele sempre coloca alguém como seu representante, como o governador depois dele, na ausência dele. Como nós podemos aceitar? Como nós podemos aceitar? O profeta ia morrer. Porque todo mundo já sabia todo mundo muçulmano sabe que o profeta informou no último ano da sua vida que eu vou morrer no ano que vem. Eu vou morrer. Todo mundo já sabia que esse ano, o ano 11º, seria o último ano da vida do profeta. Como o profeta esqueceria sobre um assunto tão importante? E depois nós falamos sobre esse evento que Sayyid falou, o evento de Ghadir. Mas não sei se alguém quisesse uma prova sobre um assunto. Pode-se achar uma prova tão clara como a prova de Ghadir? O profeta mandou parar todo mundo. É um tempo tão ardente, tão quente. Falou para eles, fez um sermão e falou para todos eles: quem tem mais autoridade sobre vocês, tem mais autoridade sobre vocês que vocês mesmos. An-Nabiyya awla bil mu'minin min anfusihim. O profeta tem mais autoridade, tem mais prioridade sobre o povo do que eles mesmos. E depois falou: Man kuntu mawla fahada aliyun mawla. Quem eu sou mestre dele, Ali será o mestre. E depois fez uma oração: Deus, ame quem amar o Imam Ali. Deus abandona quem abandonaram o Imam Ali alayhi salam. E ainda, o que Sayyid não mencionou, nós temos, eu gostaria que também Sayyid falasse um pouquinho. Esse relato, eu acho que é um relato chave. Por favor, traduzir para ele. Nós temos um relato do segundo califa, Umar ibn Khattab, que falou para o Imam Ali alayhi salam: Bakhin laka ya Abul Hasan, asbahta mawla wa mawla kulli mu'minin wa mu'mina. Ele utiliza o termo asbaha. Você não era, agora é. Asbaha quer dizer, você virou. Parabéns, você se tornou, você ficou o mestre de todos os crentes, todas as crentes. Ou seja, quer dizer isso, o entendimento que hoje em dia os muçulmanos sunitas têm, naquela época não tinham. Esse entendimento hoje dos irmãos sunitas seria uma justificativa dos atos dos primeiros califados, dos atos dos umayyadas, dos atos dos abbasidas de rejeitarem a família do profeta Muhammad, tomarem o lugar da liderança política da comunidade islâmica. Eu gostaria que falasse sobre esses detalhes. Antes mesmo do falecimento do profeta, quando ele estava enfermo, ele pediu, o profeta Muhammad, ele pediu que, por favor, me tragam um papiro e uma pena, uma caneta, né, alguma coisa assim, para eu escrever. Para que eu possa vos deixar uma escrita cujo depois dela jamais vocês se desviarão, perderão o caminho. Destas pessoas que logo em seguida se tornaria Khalifa, ele falou que o profeta está delirando. Ele está com mentalmente febre. Confuso. Ele está mentalmente confuso. Então o profeta pediu para que todos se retirassem daquele local. Uma pessoa que não respeita o profeta, mesmo durante a sua vida, será que vai respeitar as palavras do profeta depois do seu falecimento?
يعني كما ذكرنا هناك أحاديث كثيرة نص فيها على النبي على علي. Como nós dissemos, tem dezenas centenas de ditos que o profeta afirma a autoridade do Imam Ali alayhi salam depois do seu falecimento. قال مثلا يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى. Ele disse que, ó Ali, desses ditos, ó Ali, você para mim é como Arão foi para Moisés. إلا أنه لا نبي بعد. No entanto, depois de mim não haverá nenhum profeta. يعني إذا كان هارون نبي. Ou seja, se o Arão foi profeta depois do Moisés, علي لو كان هناك نبي بعد لكان Ali, نبيا. se tivesse que ter um profeta depois do profeta Muhammad, Ali seria. Mas como o profeta Muhammad foi o último e o selo dos profetas e mensageiros, então Ali seria apenas o sucessor do profeta Muhammad. حتى لو فرضنا لم يكن هناك نص من قبل الله. Mesmo que não tivesse havido nenhuma mensagem direta de Deus sobre a autoridade do Imam Ali alayhi salam, باتفاق الشيعة والسنة والمسلمين. a concordância entre todos os muçulmanos de todas as escolas islâmicas, xiitas ou sunitas, علي هو أعلم الناس. Ali é o mais sábio entre as pessoas depois do profeta, وأول المؤمنين مع é o primeiro fiel que se converteu ao Islã, وبدأ حياته مع النبي. começou a sua vida com o profeta e era o mais competente. Cresceu dentro da casa do profeta. بهذا يعني المنطلق هو أولى من غيره. Com base nesses 3 ou 4, 5 critérios, ele era a pessoa mais bem preparada para liderar a nação depois do profeta. هذه الصفات باعتراف السنة. São características e reconhecidas até mesmo para os irmãos sunitas. غيره كان يسجد للصنم قبل الإسلام. Outros pessoas, eles se curvavam perante os ídolos antes de se tornarem muçulmanos. O Imam Ali alayhi salam nunca se curvou perante um ídolo. لذلك هم نفس السنة يقولون كرم الله وجهه. Por causa disso que os próprios sunitas, eles sempre afirmam ao citar o nome do Imam Ali, Karramallahu wajhah, يعني لا digna, تسجد لصنم. ou seja, dignidade seja a sua iluminada seja a sua face, porque a face do Imam Ali alayhi salam nunca se curvou perante os ídolos. بهذا الاعتبار هو أولى من غيره. Então, com estes reconhecimentos, ele seria o mais competente e o mais preparado do que qualquer outra pessoa para liderar a nação depois do falecimento do profeta. Então, o que me diriam, mesmo tendo todas essas provas, ainda haver mensagens e narrativas do profeta Muhammad afirmando e versículos do Alcorão afirmando isso. E este é mais ou menos a raiz, né, e a principal diferença entre xiitas e sunitas. Por favor, traduzir para o Sheikh. Tem uma forma de ciência, é muito importante, queridos. Eu acho que esse assunto é um dos assuntos mais importantes sobre a causa de diferença entre os muçulmanos, xiitas e sunitas. Nós temos uma série das pessoas, um grupo das pessoas que são chamadas de orientalistas islâmicas, ou seja, os cientistas, os sábios do mundo ocidental que deixam o tempo todo, se esforçam para conhecer o islamismo, ou seja, a cultura oriental. Um deles, um dos mais destacados na nossa atualidade, né, é uma pessoa chamada Madelung. Esse Madelung escreveu um livro, Mas'alat Khilafa. Ele deixou mais de 30 anos da sua vida, da sua juventude. Ele, sendo um homem que não sabe árabe, aprendeu árabe profundamente. Ele começou a estudar, pesquisar nas referências dos xiitas, sunitas. No final da sua pesquisa, anos e anos de pesquisa, escreveu um livro. A questão da sucessão do profeta do Islã.
Olha, esse testemunho é muito importante. Alguém está falando isso, nem é xiita, nem é sunita, nem é muçulmano. Não adota doutrina xiita, nem sunita, nem é muçulmano, nem considera o profeta Muhammad como mensageiro, ele é um cristão. Mesmo assim, ele fala no seu livro, depois de deixar todas as análises, ele fala, a partir dos primeiros dias da religião islâmica, o início da religião islâmica, da fundação da religião islâmica, era tudo claro. Quem vai suceder o profeta, quem vai, como fala, continuar o caminho do profeta, é a pessoa do Imam Ali, alayhi salam. Para tal afirmação, por exemplo, ele traz a ideia de Hadith Yawm ad-Dar. O que é Hadith Yawm ad-Dar? O Imam Ali, alayhi salam, sabendo, queridos irmãos, teve somente 10, 11 anos. O profeta falou no meio dos seus Wa'andir ashiratak al-aghrabin, Deus mandou um versículo, Wa'andir, adverte seus próximos parentes. Aquela reunião, os primeiros anos, falei, como o Imam Ali alayhi salam teve 11 anos, 10 anos. Falou, eu tenho essa mensagem para vocês, para meus parentes, para vocês, para o povo de Quraysh. Quem vai me ajudar? Quem vai me auxiliar? Todo mundo ficou quieto. Os mais velhos ficaram quietos. Um adolescente, o Imam Ali alayhi salam, se levantou e falou, eu vou te ajudar. Então o profeta falou, inna hada wasiyi wa khalifati wasma'u wa ati'u. Naquela época, o waziri, ele é meu sucessor. Então, tem vários detalhes, não vou trazer todos, mas esse grande sábio orientalista, ele fala assim, a gente deixa tudo isso. Olha, ainda sem trazer o evento de Ghadir. Se a gente trazer tudo isso, está bem claro que o profeta queria deixar essa ordem para o Imam Ali alayhi salam. Só que tem um assunto muito importante, queridos. É um assunto extremamente importante. Os interesses políticos. Eles não queriam deixar essa ordem para o Imam Ali alayhi salam justamente porque eles queriam sede de poder, eles queriam ficar no lugar do profeta Muhammad, mesmo sem competências, mesmo sem dignidade. Isso que aconteceu, infelizmente, e a comunidade muçulmana há 1400 anos está sofrendo essa divisão entre os muçulmanos e xiitas. Até mesmo o profeta, como Sayyid falou, o profeta anunciou aos muçulmanos no seu tempo, nos últimos momentos da sua vida, Aktub lakum kitaban lan tadillu ba'di abada. Preparem para mim um papel para eu escrever. Olha, o profeta Muhammad, que durante 63 anos nunca escreveu nada. No último momento da sua vida, fala Aktub lakum, eu quero escrever algo. Olha, então seria a única escrita do profeta. A única escrita do profeta Muhammad. E o conteúdo também deixa bem claro para nós. Lan tadillu ba'di abada, ou ba'dahu abada. Para que essa escrita orienta vocês, para que vocês não fossem desorientados, para que vocês não fossem desviados. Mas trataram assim, como Sayyid falou. Um grupo falou, o profeta Muhammad mentalmente confuso. Outro falou, não, a doença, como fala, Ghalaba alayhi al-waja. A doença está atormentando ele, né? E assim que aconteceu, justamente pelos interesses políticos que os muçulmanos dividiram assim. Não sei. Tem mais assunto para... Sobre o Mubahala, tem mais um evento, né, que é importante. Isso, né? Tem vários, na verdade. Tem vários eventos. Tem Mubahala, eu gostaria de pedir por favor do Sayyid, porque nosso querido convidado, desculpe, né? Eu não queria falar tanto, mas nós temos outro evento que também é importantíssimo, o evento de Mubahala. Por favor, Sayyid, conta para nós o que é Mubahala, o que aconteceu nesse evento. O que significa al-Mubahala? Primeiro, Mubahala significa a união de dois grupos, a presença, né, de dois grupos,
مختلفان على مسألة que estão discordando sobre um certo assunto. من أجل أن يبين يعني من أجل أن يظهر الحق E para que essa verdade fosse exposta a quem destes grupos ela pertence, يدعو الله eles rezassem para Deus أن تنزل اللعنة على الكافر que Deus amaldiçoe o grupo mentiroso, o grupo que está castigue o grupo que está errado. هذه قصة المباهلة التي A história do Al-Mubahala, que também ocorreu neste mês de Dhul-Hijjah, قبلها dia 24. قبلها حصل حادث antes dela aconteceu um evento também importante. ونحن في بعض الجلسات مقابلات تحدثنا عن هذا الجانب Nós falamos em outras entrevistas sobre este aspecto, وهو أنه جاء حوالي 60 من مسيحيي نجران vieram um grupo de 60 cristãos de uma região da Península Arábica chamada Najran. علماء مسيحيين Eram sábios, arcebispos, estudiosos. جاءوا إلى النبي ليحاججوه Eles vieram para o profeta para um duelo, para discutir com ele sobre a pessoa de Jesus. a pessoa de Jesus. A pessoa de Jesus. في شأن المسيح Sobre o profeta Jesus, sobre a pessoa de Jesus. فقال لهم النبي أن المسيح هو ليس بإله هو O profeta Muhammad disse que o Jesus não era Deus, e sim um profeta. Ele comia, ele bebia, يأكل ويشرب Tinha uma vida material. tinha uma vida física e material. فقالوا له أنه يعني هم يعتبرونه أنه إله لأنه ليس له أب. Eles falaram que nós o consideramos porque ele não tem pai. E nós o consideramos Deus porque ele não tinha pai. فالله أخبر النبي وقال Então له Deus pediu para que o profeta Muhammad dissesse a eles: كلهم آدم ألم يأكل ويشرب؟ Adão não comia e bebia? قالوا بلى. Eles disseram sim. قال لهم من أبوه E quem é o pai de Adão? ومن أمه؟ E quem é a mãe de Adão? سكت. Eles ficaram calados, não podiam responder. يعني إذا كان المسيح إله لأنه ليس له Ou أب، seja, se Jesus fosse Deus porque não Fosse tinha filho de pai, Deus. fosse filho de Deus, ou o próprio Deus só porque não tinha pai, فبالأولى أنه آدم يكون إله لأنه ليس له أب. então ولا se أم. prioriza a divindade a Adão ou ser filho de Deus porque Adão não tinha nem pai nem mãe. لذلك نزلت الآية إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم. Por causa disso que houve essa revelação. O exemplo de Jesus para Deus é como o exemplo de Adão. خلقه من تراب وقال له كن فيكون. Ele foi criado do barro e então Deus ordenou, exista, né? Seja, e ele foi. لم يقتنعوا بهذا. Eles não se convenceram com isso. فجاء النبي إلى المباهل. Então o profeta emigrou para este caminho do Mubahala. Convidou eles. Convidou eles para Al-Mubahala. يعني إذا أنتم مش مقتنعين بهذا Ou الجانب، seja, se vocês não se convenceram, se eu não estou conseguindo convencer vocês com isso, Em primeiro diálogo, isso também é muito primeiro interessante. diálogo, sim. يعني بتعتبروا إنه الحق معاكم، Ou seja, mesmo com todas essas provas, vocês continuam insistindo que estão com a verdade, طيب تعالوا ندعو الله vamos para o próximo passo que é Mubahala. ينزل اللعنة Ou seja, على الكذب منا. rogar a Deus, amaldiçoar, castigar o grupo que está mentindo. إن كنت صادقا Se eu estiver falando a verdade, vocês serão castigados. وإن كنت كاذبا تنزل اللعنة E عليك. se vocês estiverem falando a verdade, o castigo recairá sobre mim, قال correto? له أنصفتنا. Então eles aceitaram, falando que sim, nós aceitamos Você era justo nisso. essa opção, você foi justo conosco. واتفقوا على موعد معين. Porque eles estavam tão Convicto. convictos, né, de que estão certos, né? Então eles marcaram o dia e o horário. عندما رجعوا Quando eles voltaram, يعني جلسوا مع بعضهم parece que eles se encontraram, né, com o líder deles, a liderança deles, e se reuniram entre si. وقالوا E aí eles disseram: إن خرج مع النبي vamos ver amanhã como é que vai ser o dia, né, que foi marcado. Se o profeta
vier a este duelo, a este evento, أهل بيته وأقربائه com as pessoas mais próximas a ele, mais queridas, mais amadas a ele, لا تباهلوهم então não vamos continuar com este duelo. وإن خرج غيرهم باهلوه. E se ele vier com companheiros, com pessoas, né, que não sejam seus familiares, لأنه então vamos em frente. ينزل العذاب على أقربائه. Porque na verdade, ao quem querer o mal para as pessoas mais amadas, mais queridas a ele, seria uma coisa não muito... Não deixaria, né? Não vai expor essas pessoas. إذا أخرج أقربائه هذا دليل على صدقه. Ou seja, se ele vier com as pessoas mais amadas, mais queridas, mais próximas a ele, significa que ele tem a convicção, está certo, e tem a certeza que está certo. فعندما جاءوا واجتمعوا Chegou o dia, eles se reuniram قالوا من معه؟ e aí eles perguntaram com quem o profeta está chegando. الحسن والحسين ابناه. Eles viram de longe que o profeta Muhammad estava chegando com Hassan, com duas crianças, Hassan e Hussein, seus únicos netos. seus únicos netos. ومن النساء ابنته فاطمة. E entre as mulheres, sua única filha, Fátima Zahra. وعلي الذي هو نفس رسول الله. E Ali, alayhi salam, que era considerado não a pessoa, alma, mas a própria alma, a pessoa mais querida, mais próxima do profeta Muhammad. عندما رأوا هذه الوجوه Quando eles viram esse grupo de pessoas se aproximando a eles de longe, um grupo iluminado, um grupo tão abençoado e tão certo em seus passos, اعتذروا عن المباهلة. eles voltaram atrás. ولذلك نزلت الآية تقول E aí a revelação de Deus no Alcorão Sagrado. فمن حاجك فيه يعني في عيسى. Deus dizia, Muhammad, aquele que discute contigo sobre Jesus, من بعد ما جاءك من العلم mesmo que você tenha exposto a ele todo aquele conhecimento que você أي tem, أنه نبي que ele era profeta e não o filho de Deus, وأنتم مش مقتنعين يعني e vocês, e este grupo mesmo assim não se convenceu, فتعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم então vamos convocar nossos filhos e vossos filhos, ونساءنا ونساء nossas mulheres e vossas mulheres, وأنفسنا وأنفسكم nossas almas e vossas almas, ثم نبتهل إلى الله e vamos fazer este duelo, né? Ou seja, rogar para que Deus castigue o grupo mentiroso, فنجعل نعمة الله على الكاذبين. e vamos pedir a maldição de Deus sobre o grupo que não está dizendo a verdade. هذه الآية نزلت في حادثة المباهلة. Este versículo foi revelado no dia do Al-Mubahala, que foi 24 de Dhul-Hijjah, عندما لم يباهلوا quando eles se recusaram a seguir em frente com este duelo, com este evento. ورضوا بالجزية يدفعوا الجزية. E aí eles voltaram atrás e aceitaram pagar a jizya, né, que é uma forma, um tributo sobre os não anual dos não muçulmanos para o Estado Islâmico. Isso. وكان المفروض أن Porque na verdade antes deste duelo eles estavam até se recusando a pagar isso, né? أن يعني يؤمنوا بأن عيسى نبي وليس بإله ولا ابن الله. Eles meio que acabaram reconhecendo que estavam errados, reconheceram com este recusa deles que o profeta está certo, mas meio que deixaram quieto, né, como dizem aqui no Brasil, vamos deixar quieto. بل نحن كمسلمين نحترم عيسى أكثر من المسيح. Nós, como muçulmanos, respeitamos Jesus, reverenciamos Jesus mais do que os próprios cristãos. نحن نقول بأنه نبي ولا زال حيا. Nós dizemos que ele é profeta e ele está vivo ainda. وهم يقولون بأنه إله وابن الله وصلب. E eles dizem que ele é Deus, ele é filho de Deus, e mesmo assim ele foi crucificado. Isso. Muito obrigado. É muito interessante esse evento de Mubahala. Como o Sayyid explicou, a gente tem que, sabe,
focar nos detalhes. Olha, porque o profeta Muhammad, entre tantas pessoas, comunidade muçulmana era tão grande naquela época. Esse Mubahala aconteceu no ano 7º, né? Queria saber. في السنة السابعة. Foi no 7º ano. تاسع. Foi no 9º ano. 9º ano. في خلاف بالروايات. Ya Allah. Esses detalhes muito importantes. Uma vez, agora lembrando, sabe, o califa Abbasida chamado Ma'mun, uma vez perguntou do Imam al-Rida alayhi salam qual versículo do Alcorão Sagrado mostra mais da virtude do Imam Ali alayhi salam, ou seja, qual versículo é mais destacado sobre as virtudes do Ali ibn Abi Talib, do Imam Ali alayhi salam. Imam al-Rida alayhi salam mencionou o versículo de Mubahala. Ma'mun perguntou, como? Tem outros versículos que Deus fala mais destacado sobre a pessoa do Imam Ali, a pessoa da família do profeta. O Imam al-Rida alayhi salam, segundo o relato dele, falou que nesse versículo o Imam Ali alayhi salam foi reconhecido por parte de Deus como Nafsun Nabi, a alma do profeta, a própria pessoa do profeta. Quer dizer, parece que não há nenhuma diferença entre o profeta e o Imam Ali alayhi salam. Tem a mesma personalidade, a mesma pessoa. Anfusana wa anfusakum. Isso é um detalhe muito importante, porque o profeta trouxe o Imam Ali alayhi salam nesse evento, né, de convocar com o povo cristão, de Mubahala, desse duelo, né? Porque estava lá seus filhos, seus netos, na verdade, netos Imam al-Hassan e Imam al-Hussein, os mais queridos, tinha chamado eles como Sayyida Shabab Ahl al-Jannah, tinha chamado esses dois seus netos, os senhores dos jovens do paraíso. Sayyida Zahra Fatima Zahra tinha chamado ela como senhora de todas as mulheres do universo. من الأولين إلى الآخرين. Das primeiras até o último. Trouxe eles. E por fim, Imam Ali alayhi salam como sua alma. Isso é muito importante. Nos mostra a grandeza dessa família. A grandeza dessa casa. البيت. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei, podemos continuar? Acho que já está bom, né? Eu sei, talvez já está cansado e tem compromisso. Sim, muito obrigado. Said, eu gostaria de deixar uma mensagem muito curta, porque eu pessoalmente gosto muito de dia de Arafah, o 9º dia de Dhul-Hajjah, que seria amanhã. Eu gostaria que em alguns minutos o senhor falasse um pouquinho, explicasse um pouquinho sobre a importância do dia de Arafah, o que os muçulmanos podem fazer nesse dia. Todo mês é uma bênção, mas tem esses dias, como o dia 9º, dia 10º, 18, são dias muito abençoados, mais abençoados. O que é dia de Arafah? Por que é tão importante? O que precisamos fazer? O dia em que todos os muçulmanos se reúnem, todos os peregrinos se reúnem no deserto de Arafat. Todos os rituais do Hajj podem ser praticados individualmente em momentos isolados dentro de um certo tempo entre todos os peregrinos. Exceto o dia do Arafat, que é o 9º dia, todos os peregrinos devem estar no exato momento e neste local.
وهذا يدل على أن توحد المسلمين. E este é um dos sinais da importância da união entre todos os muçulmanos. وهذا الموقوف كأنه مظهر من مظاهر يوم القيامة. E esta presença, este evento é meio que uma simulação de como seria o dia do juízo final. يعني أكثر من مليوني حاج Mais de 2 milhões de peregrinos, كلهم بأكفانهم البيضاء todos vestindo as mortalhas brancas, يقفون على هذا الجبل estão parados no meio do deserto, em um local que não tenha nada, كأنهم خرجوا من قبورهم يوم القيامة. como se eles tivessem ressuscitado e saído de seus túmulos para o julgamento final. هو صورة مصغرة عن يوم القيامة. É uma pequena simulação, é uma pequena imagem de como será o dia do juízo final. لذلك النبي قال الحج عرفة. Por causa disso que o profeta Muhammad dizia, a peregrinação, toda a peregrinação se resume em Arafah, no dia do Arafat. فأهمية هذا اليوم باجتماع الحجاج كلهم. Portanto, a importância dos fiéis, a importância deste dia é na união e na presença de todos os peregrinos neste local. ويبقى الحجاج من ظهر يوم عرفة إلى الغروب. E os peregrinos permanecem neste deserto, neste ponto de Meca, né, da cidade, Arafat, próximo de Meca, do meio-dia até ao pôr do sol. É um dever eles estarem neste local. Faz parte do ritual do Hajj. يقضون هذا الوقت بالدعاء والعبادة. Eles passam estas horas que eles permanecem nesta região com orações, com súplicas, ويتعارفوا فيما بينهم. e eles se conhecem, conversam entre si. يعني هذا اليوم هو يوم عظيم. Então este dia, por todas essas características que nós citamos, é um grandioso dia, é um dia muito importante. وهناك أعمال أخرى في الحج. E tem outras práticas muito recomendadas neste dia. وأعتقد أنه تحدثت عنها في جلسات أخرى. Eu acho que já conversamos, né, sobre estes atos, né, recomendados. Sim. وهذا مختصر. Isso de uma forma bem resumida, né? Sim. Finalizando nossa programação, queridos, eu gostaria de convidar vocês para fazer uma pesquisa sobre uma oração que foi feita pelo Imam Al-Hussein alayhi salam nesse deserto que a gente chama de Dua al-Arafah do Imam Al-Hussein alayhi salam. Allahumma ij'alni akhshak ka'anni arak wa la tushqini bima'asiyatik. ماذا فقد من وجدك وماذا وجد Ó Deus, faça-me, ó Deus, faça-me, Allahumma ij'alni akhshak ka'anni arak. faça-me te temer, ó Deus, faça-me te Como se temer fosse, como estou se eu vendo. estou te vendo. Ó Deus, Wa la tushqini o que bima'asiyatik. possui aquele que não te encontra? E o que encontra aquele que não te possui? Olha, uma oração que encontra. É uma oração muito uma oração, me grandiosa. lembro uma vez, pude traduzir para Sayyid. Eu trouxe alguns trechos dessa oração para um padre cristão. الذي يجد الله لا يفقد شيء. Aquele que encontrar a Deus não vai perder mais nada. والذي يفقد الله لا يجد شيء. E aquele que perder a Deus não encontrará mais nada. لأن الله قبل كل شيء Porque Deus está antes de tudo, وبعد كل شيء e depois de tudo, ومع كل شيء e junto com tudo, وفي كل شيء. e em tudo, no meio de tudo. Essa oração. أنقل بعض مقاطع من دعاء عرفة إلى أحد الأوارنا. Sim. Essa oração, eu acho que um dos pontos mais importantes, mais espirituais que nós temos na religião islâmica. Só uma pessoa, um cristão, judeu, até mesmo ateu, não muçulmano, pega como Imam Al-Hussein alayhi salam fala com Deus. Como ele fala com ele, como ele expressa
sua necessidade diante de Deus. Olha, é uma oração fantástica. Eu acho pessoalmente, não se acha parecida, não se acha coisa comparada com essa oração do Imam al-Hussein. Todas as orações, especialmente essa oração que foi feita no dia de Arafah, Imam al-Hussein, depois inshallah falamos, mas ele não completou seu Hajj e foi para, sabe, estava em uma revolução, né, contra a corrupção. E brevemente no mês de Muharram, inshallah, vamos falar sobre a história desse homem que deve ser conhecido pelo povo brasileiro, deve ser conhecido. Que Deus abençoe todos. Nós não vamos prolongar mais que isso, sempre falamos, inshallah, nós não deixamos de ter mais de 1 hora, né? Inshallah, vamos ter mais um programa, inshallah, brevemente, com outros convidados. Estamos com vocês. Islã sem censura. Assalamu alaikum wa rahmatullah.